Olá, boa tarde, amigos, família, tudo bem? Eu gostaria de estar fazendo um depoimento aqui por conta do. Se eu for fazer lá no Face, o texto vai ficar grande. E eu parei um pouquinho a gravação das aulas para poder estar agradecendo a todos pelo carinho. Estou até com a camiseta da escola, minha segunda pele. Queria agradecer muito a Deus, primeiramente sempre a Deus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Agradecer por mais um ano de vida, agradecer por mais um ano de saúde, por mais um ano de muitas bênçãos que Ele tem liberado na minha vida. E queria conversar um pouco com vocês, quem estiver vendo esse vídeo, quem tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, que soubesse um pouquinho mais sobre mim, né? Tem pessoas que sabem tudo que eu vou falar, tem pessoas que já convivem comigo, que sabem como eu sou. Quando eu era, antes da minha mãe partir, né, para a glória do Senhor Jesus, né, ela lia para mim Josué 1:9, que dizia o seguinte, gente: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A minha mãe, ela foi uma mulher muito guerreira, muito trabalhadora, muito corajosa, muito tudo que eu queria ser. E eu tento fazer igual, só que eu não consigo, porque não dá você ser igual a uma outra pessoa. Mas, assim, a minha mãe era uma pessoa que eu admirava muito, 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 muito mesmo. Minha mãe, ela sofreu muito. E assim, todo o sofrimento que ela teve na vida dela, ela levou como aprendizado. Ela aprendeu e ela passava para mim um pouco do que ela tinha sofrido, para eu não sofrer a mesma coisa. E ela ficava o tempo todo me ela ficava o tempo todo me incentivando para que eu tivesse uma outra postura do que ela teve quando ela era mais jovem, para que eu não tivesse, para que eu não passasse pelos mesmos problemas que ela passou. E ela vivia falando para mim assim que se ela tivesse com Jesus do jeito que ela estava na fase dela de velhice já, se ela tivesse a ligação com Jesus que ela tinha naquele momento, na época da juventude, ela disse que talvez muitas coisas que ela tenha passado tenha sido diferente. E ela lia muito Josué para mim, para que eu me fortalecesse. E ela me mostrava coisas assim que eu falava assim, gente, por que ela está me mostrando tanta coisa? Ela me ensinou muita coisa quando eu era mais jovem. Ela me ensinou, tipo, de cozinha a ir no banco, a fazer coisa, a pagar conta, a ir atrás de lugares, de cartório, de coisa, tudo. E mal eu sabia que isso já era uma preparação para que hoje, com os olhos, assim, com os olhos da fé, eu enxergo que ela me preparou para eu viver sem ela. Eu acho que nem ela sabia que ela estava fazendo isso. No inconsciente dela, eu acho que ela não sabia, mas ela me preparou para eu viver sozinha, porque ela me dava todos os comandos, tudo que eu tinha que ser, tudo que eu tinha que fazer, como que eu tinha que fazer, do jeito que eu tinha que fazer. E foi assim até o dia que ela internou. No dia que ela internou foi até engraçado, eu comentei isso com alguns irmãos da igreja. Ela, antes dela internar, antes dela entrar em
coma, tudo, e ser entubada, ela falou para mim: fica de olho nos meus remédios, não deixa eles me darem soro glicosado, porque eu tenho diabetes. Fica de olho nos meus rins. Fica de olho se eu vou fazer hemodiálise. E ela era da área da saúde, então ela falava tudo aquilo para mim e eu ficava, toda visita que eu ia para visitá-la no hospital era assim. Era olhando tudo, era olhando o remédio. Eu aprendi nomes de remédios assim que eu não imaginava que eu ia conhecer. Nomes de antibióticos assim enormes, assim, que eu acho que só médico consegue falar, assim, médico e quem trabalha na área da saúde sabe. É, e aí ela leu Josué e Deus sabia. O importante é que, assim, muitas pessoas nem imaginavam essa dependência que eu tinha da minha mãe, mas Deus sabia dessa dependência que eu tinha dela. Por 39 anos, gente, por 39 anos, eu fui extremamente dependente da minha mãe. Eu fui a filhinha da mamãe, tudo eu fazia, eu corria para minha mãe quando acontecia alguma coisa errada, quando as coisas não corriam conforme o planejado, como e Deus sabia que eu ia passar por maus bocados se eu estivesse sem ela por perto. E Deus sabia dessa dependência, Deus sabia do que eu ia passar. Por quê? Eu falo que Deus sabia, porque Ele foi extremamente carinhoso comigo. Pensa num Deus que te trata com carinho, que o Santo Espírito dele te consola todos os dias. Pensa num Deus que na véspera eu vou linkar assim a importância da oração na nossa vida. Pensa num Deus que na véspera da morte da sua mãe, da pessoa que você mais se apoia, da pessoa que você tem como seu esteio, Deus permite que naquele dia, na véspera, venha um pessoal orar na tua casa. E aí eu falo da importância da oração, porque o grupo de oração, a célula de oração de segunda-feira, a célula de oração comunhão, eu falo para eles o tempo todo, e eu falei hoje também, eu falei, vocês são minha segunda família, eu amo vocês demais, porque naquele dia, na véspera daquele dia, eles vieram, eles oraram comigo, nós lemos a palavra, nós meditamos, e aquela noite era Deus afofando a minha cama, era Deus afofando o meu travesseiro, para que eu dormisse, para que eu descansasse naquele dia, para que eu aguentasse o baque do dia seguinte, porque o pior ainda estava para vir na minha vida no dia seguinte. E Deus permitiu que eles viessem orar aqui dentro da minha casa, que o Espírito Santo entrasse aqui dentro da minha casa, que o Espírito Santo me consolasse dali em diante. Eu lembro de Sansão, eu lembro de Davi, que todas as vezes na Bíblia que falava, eu lembro só desses dois, que quando eles eram ungidos, que o Espírito Santo do Senhor se apossava deles. E naquele dia, gente, o Espírito Santo de Deus se apossou da minha vida de uma forma tão grande e me fez suportar tudo isso. E tá me fazendo suportar ainda 2 anos depois. Tá para completar 2 anos já. E Deus sabia. E aí eu vou para o Salmo 126, que diz o seguinte. Salmo 126, do versículo 4 em diante. Que diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes.
E naquele dia, aquele fatídico dia, as pessoas me dando força, tudo, porque sabiam, a maioria sabia que aquele dia era, se não foi aquele dia, era o pior, foi o pior dia da minha vida, aquele dia. Foi o pior dia da minha vida, mas naquele dia eu tive um, eu tive um start, eu tive um aviso de Deus naquele dia. Naquele dia o pastor Neuci ligou para mim, aquele dia. Ele já não era mais o meu pastor, mas ele me ligou porque eu sempre tive muito carinho por ele, ele sempre teve muito carinho com a minha família. E eu sempre tive muito carinho com a família dele, com as meninas. Eu amo demais aquelas meninas, a tia Elaine. E ele falou assim para mim: filha, você viu o que aconteceu com a mamãe, né? Se você não se cuidar, você vai ser a próxima. Por que ele falou isso, gente? Ele falou isso porque, assim, vocês podem perceber, eu sou bem gordinha e naquela época da morte da minha mãe, eu tava bem mais. Eu tava bem mais. Se eu não dirá, acho que o dobro, sei lá, o dobro, o triplo, eu tava muito, muito gorda, muito sedentária, eu tava comendo demais, eu tava buscando refúgio na comida. Eu não levantava mais para nada, eu não andava, eu não saía, eu não fazia nada, era sempre vergonha atrás de vergonha, até no meu trabalho. E o meu trabalho era desempenhado de uma forma assim que eu não gostava, que eu já estou agindo diferente. E aí o Salmo 126 entra porque lá o Salmo mesmo diz que é consolo para os que choram. E no versículo 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E eu fico pensando, né? Eu pedindo para Deus me restaurar. Parecia que a palavra do Neuci foi dura para mim, mas não foi, gente. Era a palavra que eu precisava ouvir naquela hora, naquele momento. Era a palavra para eu começar a falar: poxa, meu, preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu preciso fazer alguma coisa. E aí entra numa IBF uns meses depois, porque ainda isso levou uns meses. Eu vi que eu precisava de ajuda, mas eu não sabia por onde eu começar. Por onde eu começava, gente. Eu não sabia o que eu fazia, onde eu andava, por onde eu ia. Eu estava tentando ir pela força do meu próprio braço, pela minha inteligência, pela minha. E nada disso estava adiantando. Eu tentei fazer isso por anos. E aí, numa IBF, trabalhando numa IBF, eu conheci a Débora. E lá na IBF eu falei para ela, falei: Débora, eu preciso de ajuda. E eu falei assim: olha para mim, eu tô com a minha autoestima baixa, tô com sobrepeso, eu não faço atividade física, eu tô triste e eu não sei por onde eu começo. E aí a Débora entrou na minha vida, gente. A importância da oração, a importância dos amigos, os amigos que são mais chegados que irmãos. Ela me ouviu aquele dia, ela ficou preocupada, ela falou: vai, me procura na trilha cor-de-rosa. E aí eu entrei lá na trilha cor-de-rosa, fui muito bem recebida pelas meninas, muito bem recebida pela Débora, muito bem recebida pela Estherzinha, pelo Marcelo, que tá sempre lá.
muito bem recebida até pela Bela. Eu tenho medo da Bela, mas eu fui muito bem recebida pela Bela também. E a Débora tem trabalhado comigo. Às vezes vocês veem eu postando na internet, eu postando no Face, no Instagram. Ah, eu treinei, eu fiz isso. Gente, isso não fazia parte da minha realidade. Isso não fazia parte da minha vida. Isso não fazia parte da minha vida de jeito nenhum. E eu comecei a treinar, eu comecei a mudar. Hoje a minha autoestima está muito melhor, eu perdi peso, tudo. Eu comecei a usar vestido que eu não usava. E aí eu vou para o começo do Salmo 126, que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A minha alegria começou a ser restaurada. A minha alegria começou a ser restaurada. E a importância de você ter pessoas que oram por você, que oram com você, que te mostram o caminho que você tem que seguir, que te indicam alguma coisa. Eu quero agradecer muito a Deus pelos amigos. Eu quero agradecer muito a Deus pela minha família. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida da Débora. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida do pastor Márcio, pela vida da Renata, vida das crianças, que sempre me deram muito apoio. Agradecer muito a Deus pela vida da dona Lurdinha, pela vida do pastor Evandro, que foi o tempo que o pastor Evandro teve aqui. Gente, pensa num cara bênção, bênção pura, num cara que ouve tua voz no telefone, vê que você tá triste, você não tá chorando, você não reclama no telefone, mas ele percebia na minha voz que eu estava triste. E eu lembro que o pastor Evandro, ele me chamava de minha diretora. Às vezes, gente, eu falava assim: qual que é a tua profissão? Eu falava: eu sou professora. Eu sou professora. Eu sou profissional da educação. Não sei o quê. Que eu falava assim: meu, aconteceu tanto problema eu sendo diretora. Eu falei: por que que eu vou falar que eu sou diretora com tanto orgulho assim? Até nisso, o inimigo queria roubar minha alegria, queria roubar minha forma de ser, assim. Deus me exaltando, Deus me colocando lá em cima, e o inimigo sempre me colocando para baixo, e eu estava ajudando. Eu estava indo lá pro fundo do poço também. Eu estava indo lá pro fundo do poço também, e ele falava: minha diretora, e não sei o quê, e você tem que estudar, você tem que ir para frente. E aí eu vou para outro versículo que está lá em 2 Coríntios. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, desde o verso 9, que diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Eu comecei, gente, a acreditar. Eu comecei a acreditar que eu era forte em Cristo Jesus. Ele foi me dando essa mente, ele foi me dando esse pensamento. E eu quero agradecer porque eu sempre tive pessoas ali por trás, pessoas que estavam orando, torcendo e caminhando junto comigo. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês, quero agradecer muito a Deus, eu quero louvar a Deus por isso. E quero exaltar a Deus porque
até agora, gente, até uma pós-graduação eu tô fazendo, gente. Imagina, gente, uma pessoa que não tem dinheiro para fazer uma pós-graduação, fazer uma pós-graduação. Eu tô fazendo numa época de pandemia, que tá todo mundo preso em casa, é lógico que a faculdade é à distância, mas assim, é uma faculdade que não é ruim e que vai me abrir muitas portas, mas assim, e assim, Deus tem sido maravilhoso, Deus tem me tratado com carinho, Deus tem me tratado com amor, através das pessoas, através de coisas, de situações, que eu quero louvar a Deus e agradecer. E esse dia não tinha dia melhor como o dia de hoje, que Ele está me dando mais um ano de vida para agradecer. E depois, por fim, porque o vídeo já está ficando longo, eu quero ler para encerrar esse vídeo e o louvor do Senhor. Não vou encerrar o louvor do Senhor, mas encerrar aqui nesse vídeo. Eu vou ler Jó 42, de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem entendimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, para quem não conhece, Jó foi um cara que sofreu muito. E ele sofreu tanto, gente, a ponto de um dado momento do sofrimento dele, a mulher dele falou para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porque ele tava glorificando o nome do Senhor. Teve um momento que ele falou, quando ele perdeu os filhos, tudo, e perdeu as coisas, ele falou: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E eu vejo isso muito na minha vida, eu vejo que Deus, Ele permitiu que muitas coisas fossem tiradas da minha vida, para Ele me dar em dobro. Eu quero louvar a Deus nesse momento, agradecer, e agradecer a todos que me mandaram uma mensagem de carinho, que no Instagram, no Face, no WhatsApp, todos que oraram por mim, todos que intercederam por mim, ou que continuam intercedendo por mim, agradecer pelos meus amigos, agradecer pela minha família, agradecer pelos meus alunos, pelos pais dos meus alunos, pelos meus colegas, por todos, Senhor, por todos, agradecer pela vida de vocês, e eu peço, diante do Senhor, eu peço, a minha oração é para que você, que está vendo esse vídeo, você não desista. Porque assim como Deus está atuando na minha vida, Ele vai atuar na sua vida também. Dá uma chance para Jesus. Dá uma chance para Jesus, para Ele entrar na tua vida e Ele mudar a tua vida. Dá uma chance para você que está triste, dá uma chance para o Espírito Santo te consolar. Dá uma chance para Ele. Tchau, gente. Obrigada pela paciência de estar me ouvindo. Tchau e parabéns. Para mim, é claro, né? Ah, mais uma coisa. Se inscreve aí no meu canal, né? Porque eu vou colocar o vídeo lá. Procris Pedagogas em Ação. Tem uma foto linda minha lá. É só me procurar. Procris Pedagogas em Ação. Vai, se inscreve aí, ativa o sininho. E um beijo para todo mundo. Tchau, gente.